Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Eu Só Acho Engraçado Que. E nesse episódio eu vou falar algumas curiosidades sobre uma das grandes personalidades, um dos grandes gênios da humanidade, que é o senhor Leonardo da Vinci. E antes de mais nada, obviamente, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal para dar aquela força para o nosso trabalho. Eu só acho engraçado que toda vez que alguém vai falar do Leonardo da Vinci, acaba falando só aqui da nossa musa Mona Lisa, né? Mas ele fez muitas outras coisas interessantes e é sobre elas que eu vou falar hoje aqui no canal. Para começar do começo, como a gente sempre faz, vocês sabiam que Leonardo da Vinci e Jon Snow, sim, aquele Jon Snow, tem muita coisa em comum? Pelo menos uma coisa em comum muito importante? Os dois são bastardos. O pai e a mãe do Leonardo não eram casados, por isso ele se tornou um filho bastardo. Ele morou durante um tempo com a família da mãe dele e aos 12 anos ele foi morar com o pai dele em Florença, e lá que ele começou a ter um contato maior com a arte. E por incrível que pareça, Leonardo era autodidata, apesar de ele ter inúmeras aptidões como escritor, pintor, musicista, astrônomo, anatomista, biólogo, botânico, etc, etc e etc. A maioria das coisas ele aprendeu tudo sozinho. Ele até foi um tempo para a escola para aprender um pouco de matemática, caso ele fosse ser tabelião como o pai dele, mas acabou não dando muito certo. Os professores diziam que ele perguntava demais, era inteligente demais, então ele acabou não estudando muito tempo. E esse lance dele ser um bastardo até que não foi ruim, porque ele acabou não tendo que seguir a profissão do pai dele de tabelião, e com isso ele conseguiu se aprofundar nos estudos das artes e outras aptidões que ele teve. Nesses estudos que o Leonardo fazia, muita gente acha que ele também tinha um alfabeto próprio, um alfabeto meio misterioso, todo codificado, porque ele escrevia de uma maneira espelhada que não era muito comum. Alguns historiadores dizem que pode sim ter sido feito um tipo de alfabeto para que dificultasse das pessoas copiarem os projetos deles, e outros dizem que ele simplesmente fazia isso porque ele era canhoto e escrevia da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, como é comum. Se você colocar um espelho, você consegue ler a maioria das coisas que ele escreve, e também acredita-se e acredita-se que ele fazia isso também para não borrar os desenhos que ele fazia. Então, escrevendo da direita para a esquerda, ele conseguia corrigir esse problema. E justamente a maior parte de desenhos que ele fazia eram sobre anatomia. Ele estudou muito esse assunto. Ele fez vários desenhos incríveis e tão bem detalhados que eles são utilizados até hoje na medicina. Ele, para estudar, fazia uma coisa que não era assim muito bem vista naquela época, que era ir nos necrotérios fazer a dissecação dos cadáveres, mas foi por um bem maior, foi pelo estudo da anatomia, e com isso ele conseguiu estar muito à frente dos profissionais da época dele. E uma coisa interessante é que ele não começou a estudar anatomia do nada, ele começou a estudar porque ele achava o cúmulo do absurdo os pintores pintarem os retratos realistas sem ter um conhecimento aprofundado de anatomia. Por isso que ele foi atrás, e é lógico que com isso ele conseguiu ter uma qualidade muito além de alguns pintores da época, e tem qualidade melhor do que muitos pintores até hoje. Um outro assunto que o Leonardo estudava bastante era a parte de engenharia e até robótica. Então, juntando a parte de robótica com a parte de anatomia, ele conseguiu montar um robô. Isso mesmo, um robô naquela época. Dizem que ele usava esse robô para apresentações das celebrações da cidade e coisa assim. Ele se mexia com rodanas, abria e fechava a mandíbula, caminhava. E era um estudo tão aprofundado que alguns dos planos dele são revisitados hoje nos estudantes de robótica pela complexidade do que ele fazia. Imagina, há 500 anos atrás já tinha um robô feito pelo Sr. Leonardo da Vinci. Uma das invenções mais conhecidas do Leonardo é o tanque de guerra. Muita gente não sabe, mas ele sim foi um dos precursores do tanque de guerra. O dele era de madeira, era baseado no casco das tartarugas e era movido pela força de 8 homens e podia levar até 36 armas simultaneamente. Era um pouco diferente, obviamente, do tanque de guerra, que ele é motorizado e tudo mais, mas para a época ele foi super revolucionário.
Inclusive, teve alguns engenheiros que tentaram reproduzir hoje em dia, mas não conseguiram porque falaram que tem um erro no projeto. Tipo, Leonardo da Vinci com erro no projeto. Na verdade, diz que não é bem isso, não. Na verdade, diz que ele colocou propositalmente esse erro no projeto justamente para que não reproduzissem esse tanque de maneira indevida e começassem guerra sem a autorização de ninguém e usando o desenho dele, que obviamente foi mais para uma exibição do que para o uso na prática. Então tá. Outra invenção do Leonardo que inspirou muitos designs atuais foi o helicóptero. O helicóptero dele era com uma espiral, então o helicóptero levantaria conforme essa espiral rodasse. É diferente, óbvio, do de hoje em dia, que é com uma hélice que roda, mas há bastante semelhança nos projetos e ele foi um dos precursores do helicóptero também. Leonardo sempre muito à frente do seu tempo. E além das curiosidades nas invenções, também tem algumas curiosidades nas obras do Leonardo. Muita gente acaba falando só do Leonardo da Mona Lisa e tudo mais, mas tem outras obras incríveis e tem algumas peculiaridades em algumas delas. Vou começar falando sobre uma que na verdade são duas, que na verdade é uma versão diferente da mesma. Eu tô falando da Virgem dos Rochedos. Esse quadro ele tem duas versões e diz a lenda que foi porque ele foi encomendado duas vezes para dois clientes diferentes em Milão. Leonardo, querendo não desagradar nenhum deles, acabou fazendo quadros muito parecidos, mas diferentes para que cada um pudesse ter a sua versão. Um deles pode ser visto no Louvre, em Paris, e o outro está no National Gallery, em Londres. Além dos quadros, Leonardo também tem um afresco que é muito famoso, que vocês já devem ter visto, que é A Última Ceia. Uma das curiosidades dessa obra é o tamanho dela. Ela mede 9 metros de largura por 4,20 metros de altura, e ele levou mais de 3 anos para terminar a obra, porque ele era muito perfeccionista e fez e refez várias vezes os personagens até que ficasse do jeitinho que ele queria. Mas A Última Ceia não foi a obra mais demorada do Leonardo, não. Existe uma história de que ele teria recebido encomenda para fazer uma escultura de mais de 6 metros de altura, que seria de um cavaleiro, um homem montado num cavalo, e ele ficou fazendo essa escultura durante básicos 17 anos. E o pior não é isso. O pior é que, apesar dele ter ficado 17 anos trabalhando nessa obra, quando houve a Revolução Francesa, a cidade de Milão, onde ele estava, foi invadida pelas tropas e eles quebraram a obra do Leonardo. Sim, acabaram com a obra dele. Então ele jogou 17 anos fora nessa obra. É uma baita de uma sacanagem. Agora, para encerrar, vou trazer algumas atualidades do Sr. Leonardo, que apesar de já ser um senhor de mais de 500 anos, tem muita relevância nos dias de hoje ainda. Muito mais do que muita gente por aí. Recentemente, o escritor Dan Brown, alguns anos atrás, lançou o livro Código da Vinci, que foi uma grande sensação no mundo todo. Acabou virando filme, inclusive tem uma trilogia que é interpretada pelo... Esqueci. Ai, como é que é o nome dele? Tom Hanks. Então foi uma história muito movimentada, onde ele decodificava os códigos que estariam nas obras do Da Vinci. Muita gente diz que tem alguma coisa a ver, sim, esses mistérios todos. E algumas pessoas dizem que não tem nada a ver, que foi por obra de ficção, mas que deu um grande bafafá, isso deu. E, além de estar nos cinemas, Leonardo da Vinci também está nos games. Sim, um game com o Sr. Leonardo da Vinci. Para ver o Leonardo da Vinci, você pode jogar o Assassin's Creed Brotherhood e lá você consegue inclusive ver algumas invenções dele, entre elas o ornitóptero, que era uma invenção para os homens voarem. Essa invenção ela foi inspirada nas asas do morcego e o Leonardo inclusive aparece no jogo ajudando o protagonista a seguir o seu caminho e fazer as suas tarefas. Tipo, muito pop o Sr. Leonardo, não é mesmo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Eu Só Acho Engraçado Que. Eu sou a Carol Soares, uma das criadoras do canal da Mona Grossa Oficial com o Rafael Toledo, e logo eu volto com mais arte, curiosidade e cultura para vocês.
Beijo e até breve!